Tudo bem, gente? Como a Bia disse, né? Nós somos super amigas há muitos anos. Graças a Deus a gente teve esse privilégio de se encontrar, né? E a gente compartilha muitas coisas todos os dias, né? Por mais que a gente não se veja todos os dias, a gente não consiga estar junta fisicamente todos os dias, a gente compartilha muitas coisas. E uma delas é se auxiliar também nas nossas profissões, né? Que estão juntas aí, trabalham juntas em todas as idades. E eu acho importante a gente retomar o que a Bia estava falando no começo sobre força, sobre vitalidade, né? Porque a alimentação também está muito ligada a isso. É ela que pode nos fornecer mais força, é ela que nos leva a uma vida mais saudável, a uma vida mais longeva, né? Pra gente chegar mais longe, pra gente viver mais tempo e com saúde também, que é o mais importante, porque também viver muito tempo passando mal, né? Muito doente, a gente não quer passar por essa situação. Então eu vim falar também com vocês sobre a mulher, né? Principalmente, mas também abrangendo todos os homens, porque a alimentação saudável não é relacionada só ao gênero feminino. E também sobre uma vida mais tranquila, sobre envelhecimento também mais saudável. Então, assim, é importante a gente citar, como a Bia falou, as mulheres importantes da nossa vida. Eu acredito que muitas aqui, quase todos vocês, aprenderam a cozinhar com mãe, com avó, né? Quem aqui aprendeu a cozinhar com mãe, com vó já? Quem que participava da cozinha desde pequeno, né? E cresceu aí aprendendo, tendo muitas receitas que vão sendo passadas de família para família. Eu acho muito importante que a gente sempre resgate isso e sempre repasse. Assim como os ensinamentos que vocês citaram, que é importante para a gente repassar para os jovens, que a gente também repasse o conhecimento na cozinha, né? O conhecimento, a afetividade dos pratos, das comidas que a gente cozinha, que a gente gosta, também para os mais novos da nossa família. E aí eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre algumas orientações, alguns hábitos que são para auxiliar nesse envelhecimento mais saudável, melhor para a vida da gente. Principalmente nas mulheres assim que têm alterações hormonais, né? A gente passa por menopausa depois de uma certa idade, e então tudo é mais aflorado para a gente também nesse período, né? Depois desse período. Além da menopausa, a gente também passa por alguns problemas que são mais negligenciados nas mulheres, tipo problema de coração. Às vezes os homens se cuidam mais em algumas doenças que são silenciosas e as mulheres negligenciam mais essas doenças. Então, para isso, a gente precisa sempre manter um bom consumo alimentar de proteína, né? Então, a gente sempre precisa consumir carnes, ovos, não pular as refeições, né? Em todas as refeições incluir essas proteínas. Para quê? Para a gente ter força para levantar de uma cadeira quando a gente vai ficando mais velho, para a gente ter força para carregar uma sacola quando a gente vai ao mercado, para a gente não ficar fadigado, com dor, né? Porque vai chegando a idade e a gente vai perdendo muita força muscular, perdendo massa. Então é muito importante a gente ter um bom consumo, né? De carnes, de ovos, de peixe, de frango. São alimentos que a gente diminui o consumo com o passar do tempo, mas que é muito importante que a gente tente manter para também ter mais força no dia a dia. Uma coisa que vai se acabando ao longo do tempo, por mudanças no nosso corpo mesmo, é o cálcio e a vitamina D, que são muito importantes para os ossos da gente, são importantes para a força dos ossos. Então a gente precisa sempre reforçar os nossos ossos ao longo de toda a nossa vida. Por quê? Porque pra gente evitar quedas, pra gente evitar que um osso se quebre, que a gente quebre uma bacia, que a gente quebre uma perna, quebre um braço, porque pode acontecer da gente cair em qualquer momento da vida, né? A gente pode tropeçar, são pessoas todas ativas, graças a Deus, então estão sempre andando, passeando, como a Bia comentou. Então é bom a gente sempre estar consumindo leite, consumindo iogurte, tomando sol de manhã. São itens muito importantes que a gente consegue ter acesso facilmente aí e participar, né, de alguma atividade como vocês estão aqui hoje, tomando um solzinho, fazendo uma caminhada de manhã. E quem aqui tem intestino preso? Com o passar do tempo, eu também. Com o passar do tempo, o intestino vai sendo mais preguiçoso, vai tendo mais dificuldade de trabalhar
Então, no envelhecimento, a gente também precisa ter mais atenção para o consumo de fibras. A gente vai esquecendo de consumir uma fruta, vez ou outra, mas é muito importante que tenha um consumo diário de frutas, de legumes, de verduras. Esses alimentos são inteiramente importantes, completamente importantes, para a gente conseguir ter o funcionamento ideal do intestino. Além deles, também consumir água, né? Porque não adianta consumir só as fibras e não consumir água. Às vezes a gente esquece. Por quê? Porque a gente tem mais dificuldade com o passar do tempo também de perceber a fome, de perceber a sede. A gente tem mais alteração também no paladar. Mas é muito importante que seja consumido os alimentos e também beber bastante água, né? Ingerir bastante água para o organismo inteiro funcionar. Tô vendo bastante gente com garrafinha aí. É muito importante trazer garrafinha, andar com garrafinha para lá e para cá e lembrar de tomar também a água, né? Não adianta só carregar a garrafinha e não beber. Então, além disso, sempre ter atenção para a atividade física, porque além de consumir todos esses alimentos, né, de cuidar da saúde interna, a gente precisa cuidar também da nossa saúde externa com fortalecimento, com caminhada, com fisioterapia. São itens muito importantes que a gente precisa manter com o passar do tempo. Desde pequeno, né, é importante a gente incentivar os pequenos também a fazerem exercício físico, atividade física, uma caminhada, ter uma boa alimentação e continuar com isso também na vida adulta, né? No envelhecimento, quando a gente vai ficando mais velho. E aí, além dessas orientações sobre a alimentação que eu vim trazer para vocês, eu queria que vocês compartilhassem receitas que lembrem vocês de uma mãe, de uma tia, de alguma mulher importante para vocês, para a gente ver se são receitas comuns aqui ou se são receitas mais de família, que vocês queiram compartilhar. Alguém tem alguma coisa? Aí na próxima reunião, eu falo que cada um... O que foi mais gostoso, que foi mais né? gostoso, combinado? Eu vou lá. Levar o pão da mãe dela em casa. Aí eu levo o pão, levo, combinado. Levo o pão, levo, mas olha, minha mãe se chama Vanilda, é a minha inspiração, é a mulher mais importante da minha vida, né, que me ensinou sobre valores, princípios. E para mim é a melhor confeiteira, artesã, dona de casa, é a mulher que, né, que me inspira todos os dias. Obrigada. E vocês também. Que bom. Isso, pode marcar o café na casa de cada uma, que elas vão levar bolo e café, e aí vocês vão fazer o prato de vocês também, que vocês lembram. É melhor você arrumar um lugar, convidar todo mundo. E cada um leva uma coisa. Pronto, já pode anotar, gente. O próximo evento é o próximo evento esse. O bolo da Tilmara faz 2 anos que nós tá comendo ele, nunca chegamos a comer ainda. Acabou ainda. Nossa senhora, não acabou ainda. Uma delícia mesmo. Alguém mais tem alguma receita para compartilhar, alguma coisa? Eu, graças a Deus, ainda tenho minha avó comigo, minha avó é viva, e assim como a Adri, a minha avó, eu tenho também muitas lembranças de pão caseiro, não lembranças porque minha avó ainda faz, graças a Deus. Um pão caseiro também maravilhoso, que não é igual quando a gente compra em padaria, nada. O pão que a gente tem na casa, que a mãe, que a avó faz, é muito mais gostoso. Então, quem sabe fazer, façam para os filhos, para os netos de vocês, que eles vão ter essa lembrança por muito tempo depois. E ensinem também as receitas, né, que vocês têm, para eles poderem repassar para os filhos e netos deles também. Porque não fica igual, gente. Não, eu já tentei fazer e não fica igual. Mas vai que um dia, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um neto, ele goste assim como eu gosto do pão da minha avó, minha mãe gosta do pão dela também. Deixa eu dar uma ideia. Então você arruma um caderno de receita, vai passando, para cada um vai fazer a sua receita, depois imprime. Entrega para todo mundo. A gente pode fazer isso, né, Gê? A gente pode reunir um caderno para cada um vai passar a sua receita e a gente reúne e distribui para todo mundo ter acesso às todas as receitas. Claro! Gente, eu quero falar do doce de abóbora da minha mãe e do bolo de fubá. Gente, quem não... Nossa, bolo de fubá que ela faz, assim, quando eu sinto um cheiro de bolo de fubá, em qualquer lugar que eu tô, me remete à minha mãe. E quando ela teve um problema de saúde,
quando graças a Deus ela foi melhorando, a primeira coisa que ela falou, eu vou fazer um bolo de fubá. Então, quando ela tava fazendo o bolo de fubá, eu falei, poxa, minha mãe, graças a Deus, tá melhor. E aquele cheiro, eu chorei tanto, porque ao mesmo tempo é um cheiro de saudade, é um cheiro de infância, é um cheiro de amor, de carinho, né? Então, toda vez que eu sinto um cheiro de bolo de fubá, seja numa padaria, na casa de alguém, ou até às vezes você tá passando na rua, principalmente em junho, né? Festas juninas, assim, a minha mãe sempre fazia um bolo de fubá com chamate. Gente do céu, que delícia! Então, toda vez que eu tenho essa combinação, eu já lembro dela. Assim, a gente lembra toda hora, né? Mas quando a gente sente aquele cheiro, a gente se remete àquele cheiro de infância, de amor, de carinho e principalmente de cuidado, né? Que é o que a nossa mãe, quando ela faz aquela receita, ela faz pensando se o filho vai gostar, ela já faz com amor, com carinho, né? Então, eu acho que é isso, e principalmente a minha mãe, para mim, é uma inspiração de fé, porque ela é uma mulher de muita fé, de muita coragem, por tudo que ela já passou. Então, ela é minha inspiração, e tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço, e tudo que eu procuro fazer, eu faço justamente para que ela sinta orgulho de mim. Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma lembrança de algum alimento que remete à família, saudade, que remete a carinho, que vocês sentem por alguém? Fazer alguma coisa que passa, né? Você sabe, né? Uhum. Então, e eu faço um bolinho que, sempre a Nicole, vovó, eu quero comer aquele bolinho. Falei, tá na hora de vocês aprender já. Mas a mulher igual. A mulher do meu neto já faz, tá fazendo. A Nicole agora tá grávida, o que ela fala? Vovó, a Maria tá pedindo o bolinho. Então, tem que fazer, tem que aprender o que a gente fez. Passar pra frente. Pros filhos e pros netos, né? Isso mesmo, por isso que é muito importante. Eu gostei muito da ideia da gente fazer um caderno de receita e compartilhar entre a gente, porque na minha casa mesmo a gente tem bastante caderno de receita repassado. Muito legal. Mas a gente mais novo, assim, sente que não é a mesma coisa quando a gente faz e quando a nossa mãe, a nossa avó faz. Principalmente porque alimento não é só nutriente, igual eu tava falando pra vocês. Alimento é afeto, alimento é memória, alimento é o cuidado que a gente sente quando a gente come alguma coisa que lembra uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que fazia aquilo pra gente por carinho, por amor, né? Às vezes a gente não tava nem precisando comer um doce naquele dia, mas a pessoa quis fazer pra demonstrar o carinho dela pra gente. Então a gente sempre lembra de comida, de alimento, não só como nutriente. A gente precisa também ver os alimentos como esse cuidado que a gente recebe de quem faz pra gente. Então eu queria trazer para vocês hoje umas informações sobre isso. Eu vou entregar também um panfletinho para vocês com essas orientações que eu passei. Mas, por favor, a Bia vai entregar para vocês. Claro. Em vez de passar um caderno, cada um leva a sua receita. Sim, é mais fácil. Isso, cada um leva a sua receita. Cada um pensar no projeto aí da receita, mas no projeto para cada um levar a sua receita. Estão falando que cada nome de receita, cada um faz assim e leva. E leva. Viu? A minha irmã trabalhava com um delegado, só que como é que eu não vou falar, não sei falar para você a cidade. Então foi feito assim. Na comunidade deles, cada um fez uma receita, imprimiu um livro, foi vendido para arrecadar fundos. Que legal! Eu tenho esse livro em casa. Verdade, tenho. Que legal! Então, você pode levar pra gente dar uma olhada também, né? Posso levar. Que é muito legal. Você fala onde eu posso, eu empresto. Não, imagina, a gente faz o nosso também. Então, e aí cada um passou uma receita, foi imprimido. Muito legal. Vendido, mas não sei a gente organiza também um projeto para juntar as receitas de todo mundo pra gente compartilhar. É bastante receita. Dá licença. Para quem tem diabetes, o pão caseiro
ele também tem carboidrato, assim como os outros pães. Mas assim, a gente precisa pensar, quando a gente vai consumir esses alimentos que são feitos em casa e tudo mais, que eles não são só as calorias, né? A gente tem que ter o controle da diabetes, que é uma doença crônica, né? Então a gente tem que fazer o acompanhamento dela, mas se já for fazer o consumo de um pão francês, por exemplo, e quiser daí um dia trocar pelo pão caseiro, não tem problema. E a quantidade? Uma fatia de pão caseiro equivale a um pãozinho francês? Mais ou menos? Depende da grossura desse pão, né? De quão largo cortou, depende também da receita que usou, porque tem gente que usa até farinha integral, que diminui daí a glicemia. Mas quando a gente pensa em caloria não, né? No carboidrato que eleva a diabetes, a gente precisa pensar, ter esse cuidado para não consumir em excesso. Assim como o pão francês também, o pão de forma, tá? A gente precisa ter um cuidado de consumo excessivo. Mas senão a gente pode consumir um pãozinho por dia, né? De acordo com a diabetes, controle da diabetes. Um de manhã e um à noite já estourou. Depende de como tá a glicemia, né? De como toma o remédio, depende. Porque ele sobe também a glicemia, não tem como não subir. Mas a gente precisa ter o controle, saber como é que tá essa diabetes, se tá controlado ou não, que horas toma o remédio. É um acompanhamento mais individual que precisa ser feito. Mas é bom a gente ver pão de maisena, de batata doce, aí já vai menos açúcar. Vai menos açúcar pra fazer? Eu nunca comi pão de batata doce. De mandioca, mamãe é tudo isso. Farinha do mesmo jeito. Não, de batata doce. Não. É bom a gente compartilhar receitas por isso. Fica gostoso? Até batata doce, mas foi farinha. Tá bom? Eu vi uma receita lá na internet lá que não vai farinha, vai 3 colheres de maisena. Você coloca a maisena no lugar da farinha. Ele? Dá. Ele fica assim. Ó, que bom da gente fazer, né, uma reunião de receitas. A gente compartilha esse tipo de receita que a gente não conhece, né? E auxilia o outro. Que a minha mãe fazia quando ela... Até de beterraba minha mãe fazia. Ai, que delícia, fica rosa o pão. Deve ficar uma beleza. Você falou de batata doce. De cenoura, né? De mandioquinha dá pra fazer também. Então é muito importante a gente... Vamos organizar então para compartilhar essas receitas aí, para todo mundo ter acesso, e lembrar principalmente que a alimentação é muito importante, não só no envelhecimento, né, mas todo ao longo da nossa vida, e lembrar também que a gente tem o direito de comer o que a gente gosta de comer, além de comer só aquilo que precisa comer, tá bom? Então essa foi minha contribuição para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem? Vamos organizar aqui e a gente passa para vocês. Eu gostei também da ideia. Então pode me convidar de novo, viu, Gê, para trabalhar com vocês aqui.